Sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa iniciativa Ciências na Escola. Deem um ok aí no chat, se todos estão nos vendo e nos ouvindo. E nós vamos começar hoje essa eletiva, que é voltada à popularização das ciências e com ênfase na ciência cidadã, né, sobre os nossos projetos. E essa live, como esse projeto de lives, como nós já havíamos dito anteriormente, foi pensado por mim, idealizado por mim na nossa disciplina de eletiva, na turma do primeiro ano C, e junto com o professor Diego, nós fomos selecionando os conteúdos que os alunos foram escolhendo e procurando especialistas para falar dessas diversas áreas. Então, sem mais delongas, eu vou dar boa tarde para vocês, vou agradecer a presença de todos e vou passar a palavra para o Diego para nós já darmos início. O nosso convidado de hoje é o professor Alexandre, ele é de Rondônia, foi meu professor na pós-graduação, muito querido, e aceitou prontamente o meu convite, né? E eu agradeço muito, Alexandre, já vou deixar aqui meu obrigado para você, tá? Por disponibilizar o seu tempo. Eu sei que é bem corrido, professor universitário, nessa época, mas aceitou prontamente e nos ajudou até a selecionar os temas e tudo mais. Diego, tem alguma coisa para falar hoje? Bom, pessoal, no mais eu queria dar uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos, né, ao nosso canal, dar as boas-vindas, né, ao nosso palestrante de hoje, o doutor Alexandre, seja bem-vindo. Ele vai estar falando um pouco para a gente, né, sobre um tema muito interessante dentro da área da botânica. Acredito que ele vai fazer a sua apresentação, então fique à vontade. Ok. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, né, ao convite realizado pela professora Maíra e pelo professor Diego. Sou o professor Alexandre, né, como a Maíra disse, estou no estado de Rondônia, né, vocês estão no estado do Mato Grosso, ela me disse que os alunos, né, a escola fica nas proximidades, na divisa do estado do Pará, Escola Estadual João Paulo I. Então, o tema da nossa palestra vai ser a utilização de plantas na medicina tradicional e propriedades biológicas e farmacológicas de espécies vegetais. Vou fazer uma apresentação aqui, né, como foi dito, sobre a minha formação. A minha formação, o meu doutorado é em biotecnologia, né, terminei esse ano, 2020, fiz mestrado em ciências ambientais pela Universidade Federal de Rondônia, especialização em microbiologia e parasitologia, e minha graduação em ciências biológicas. Ao longo do tempo, né, da minha formação, fui trabalhando especificamente com populações tradicionais e especialmente voltado para a parte, né, de etnobotânica, etnofarmacologia, e princípios ativos do que está relacionado às situações mais da saúde das populações tradicionais da Amazônia. Atualmente, eu sou coordenador do Núcleo de Iniciação Científica e Extensão da Unigipa, né, que em conjunto também tem o Comitê de Ética em Pesquisa e a coordenação do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, e atuo com as disciplinas de Biologia nos cursos da saúde. Trabalho especificamente dentro da linha de pesquisa voltada para a saúde das populações tradicionais da Amazônia. Então, dentro da saúde das populações tradicionais da Amazônia, a gente trabalha tanto com etnobotânica, etnofarmacologia, aspectos epidemiológicos, aspectos microbiológicos. Então, dentro desse contexto da saúde das populações, tanto quando a gente fala de populações tradicionais, populações indígenas, ribeirinhos, quilombolas, né, extrativista, conforme tem, né, o decreto que estabelece quem são essas comunidades. Aqui, né, uma imagem para quem está em outro estado, né, da nossa instituição onde trabalha, a Unigipa, que fica no município de Paraná, no estado de Rondônia, a qual vocês também conseguem visualizar através do site, né, a instituição Unigipa. Para que a gente possa iniciar essa palestra, eu coloquei alguns tópicos que são as divisões do que nós vamos ver ao longo, né, da nossa palestra. Então, primeiro eu vou fazer uma breve conceituação de etnobotânica, etnofarmacologia. Depois, no item 2, a medicina tradicional, comunidade de Pedras Negras. Vocês vão ver que existe algumas situações, né, que estão aqui voltadas para as comunidades tradicionais, mas no estado de Rondônia, mas que em relação a alguns aspectos não divergem também de outros estados. A medicina tradicional da aldeia Capoal, que é onde eu também realizei uma pesquisa agora recente, que foi a pesquisa de doutorado. E, por fim, a biotecnologia aplicada à saúde, que são as atividades biológicas e farmacológicas de plantas. Quais são essas atividades que são possíveis, né,
identificar qual é a finalidade dessas propriedades e qual é a importância hoje do contexto da biotecnologia dentro das situações, principalmente com foco à saúde. Lembrando que a biotecnologia não está relacionada somente à saúde, mas a biotecnologia aplicada à saúde, a gente vem trabalhando com essa prospecção de novos produtos. Certo? Qualquer pergunta que vocês tiverem, né, vocês podem deixar aí as perguntas que os professores vão estar filtrando as perguntas para que a gente possa depois estar respondendo as perguntas posteriormente, né? Como não tem essa interação aqui em tempo real, mas vocês conseguem acompanhar pelo YouTube e colocar as perguntas de vocês. Certo? Então, quando a gente está falando de etnobotânica, né, de todas essas situações de plantas medicinais, a gente precisa lembrar das seguintes situações. Qual é a relação das plantas com os seres humanos? De que forma que isso aconteceu? De que forma que isso vem acontecendo ao longo do tempo? Se a gente for buscar tanto de registro da literatura, a gente vai ver que isso existe, né, desde a antiguidade. A utilização dos recursos naturais para a sobrevivência da humanidade. Também as plantas, né, são utilizadas até hoje e eram utilizadas como situações para a sobrevivência da população, porque além das situações medicinais, nós também temos as plantas, né, que são frutíferas, que também são utilizadas para a produção de alimentos. O desenvolvimento de diferentes formas de conhecimento, ao longo do tempo, ao passar dos anos, né, de que forma foi acontecendo esse desenvolvimento de diversas formas do conhecimento, através da oralidade, o conhecimento tradicional ele foi sendo, né, repassado para as novas gerações. Mudou bastante hoje, nos dias atuais, principalmente em virtude das questões relacionadas especificamente ao modo de transmissão, porque na antiguidade toda essa transmissão era através da oralidade. E hoje, além da oralidade, nós também temos a parte da escrita. A produção de um material didático, por exemplo, o desenvolvimento de uma cartilha, é uma forma de transmissão do conhecimento tradicional. As plantas sempre apresentam, né, ou apresentaram fundamental importância, destacando suas potencialidades medicinais. Então, desde aqui, ó, do primeiro item da antiguidade até nos dias atuais, a gente vê que as plantas apresentam, né, suas potencialidades medicinais. Grande parte dos produtos, né, de medicamentos que nós temos hoje, eles surgem em consequência do conhecimento tradicional. E aí vão surgindo os testes e, posteriormente a isso, vem a questão do desenvolvimento de novos produtos. Então, falando de etnobotânica, o estudo da relação entre plantas e seres humanos é a relação que existe entre as plantas e os seres humanos. O termo etno significa estudo de pessoas e botânica de plantas. Então, por isso, qual é essa associação entre as plantas e o ser humano? Então, por isso, a terminologia etnobotânica pode ser resumida em 4 palavras: seres humanos, plantas, interação e uso. De que forma, né? Ou seja, que acontece essa interação? Qual é a forma de uso dessas plantas, por exemplo? A forma de uso dessas plantas é uma maceração, é um chá, que as pessoas chamam, é um processo de maceração, decocção. De que forma que eu vou utilizar essa planta para uma finalidade medicinal? E aí nós temos, então, etnobotânica, plantas medicinais, fitoterapia, etnofarmacologia, que são alguns conceitos que eu vou abordando aqui para vocês. A etnofarmacologia já é a associação entre a antropologia e o estudo farmacológico, toxicológico dessas preparações. Então, quando eu falo de etnofarmacologia, eu já estou em um processo mais avançado do que a etnobotânica. Na etnobotânica, eu estou em uma relação ainda entre os seres humanos e as plantas. Aqui eu já vou além, né? Eu já vou para um estudo farmacológico e um estudo toxicológico dessas situações. Principais aplicações: influência no comportamento individual e coletivo, preservação do biossistema, estudo da droga vegetal e descoberta de nova substância. Esse item aqui, o D especificamente, a descoberta de novas substâncias é extremamente importante para as situações atuais da nossa saúde. Imagina-se que hoje, por exemplo, a gente possa descobrir uma substância que seja responsável pelo tratamento de Covid, né? Porque nós estamos passando por essa pandemia momentaneamente. Então, seria um avanço para as situações da saúde. De que forma que isso é investigado? Isso é investigado do conhecimento tradicional. Não é porque eu encontrei uma planta do nada e achei ela bonita, gostei do tipo de flor dela, por exemplo, e vou começar a estudar essa planta para o tratamento de HIV. Não existe nenhum registro, eu não sei nem qual é a identificação botânica ainda dessa espécie.
Então, o que nós trabalhamos? Primeiro, com o levantamento da parte etnobotânica, e a gente vai avançando as etapas para a etnofarmacologia. E aí nós temos as plantas medicinais, né? As plantas medicinais integram de forma significativa algumas situações, aspectos sociais, econômicos, ambientais, culturais e políticos, principalmente os aspectos culturais. Essa imagem aqui retrata, por exemplo, um sabedor indígena, né? Aqui no município de Paraná, que justamente é um dos conhecedores das plantas que apresentam propriedades medicinais dentro da comunidade indígena, a qual, quando outras pessoas precisam utilizar, fazer uso, por exemplo, de uma planta, é esse sabedor que é o responsável, por exemplo, pela indicação, pela busca da planta. Então, ele que faz todo esse processo. As populações tradicionais na Amazônia, né, o decreto 6.040 de 2007 estabelece algumas situações bem importantes. Culturas diferentes, né, ou diferenciais. O que apresenta diferente de uma população para outra, de um grupo étnico para outro, de uma população indígena da etnia X para outra população indígena da outra etnia? Possui formas próprias de organização social. Aqui nós temos duas imagens, né, que retratam, por exemplo, ó, o tipo de moradia. Eu tenho aqui, por exemplo, né, uma mulher indígena com uma criança ao lado. O que está acontecendo? Ela está confeccionando, por exemplo, um paneiro, alguma situação com palha. Nesse caso, a criança está observando, né? Eles sempre colocam as crianças de um processo de observação, que é através dessa observação que inicia todo o processo de construção. Ocupam territórios e recursos próprios, então eu tenho a terra indígena, eu tenho a reserva extrativista, e assim sucessivamente. Utilizam conhecimentos gerados pela tradição cultural. Então, de que forma que esse conhecimento vai avançando de uma geração para outra? Através, especificamente, né, da transmissão do conhecimento pela oralidade, pela observação, a parte escrita, tá? Então, a gente falou de etnobotânica, de plantas medicinais, de etnofarmacologia, e aí eu vou mostrando para vocês a aplicação de pesquisa, por exemplo, a parte de pesquisa que foi sugerido pela professora, né, mostrar qual é a aplicação dessa parte na pesquisa, utilizando a medicina tradicional. Essa imagem aqui, ela refere a uma comunidade de remanescente de quilombos no estado de Rondônia, que fica no município de São Francisco, denominado de Pedras Negras. No ano de 2013, 14 e 15, eu estive nessa comunidade, que era na época que eu realizava a minha pesquisa de mestrado, também trabalhando com a questão de medicina tradicional, né? Essa comunidade, ela surgiu ainda em 1752, com a construção do Forte Príncipe da Beira, no nosso estado aqui, que na época fazia parte, né, do estado do Mato Grosso também. E os remanescentes de quilombos foram migrando para essas localidades. Então, ela fica bem em cima de um morro mesmo, um local bem alto, né? E hoje é utilizado também, a comunidade é um ponto turístico. Também sobrevive em consequência do turismo que é gerado nessa região. Então, tem pessoas que nasceram, tinha pessoas de 85 anos que haviam nascido nesse local. Então, a questão do conhecimento tradicional é extremamente importante para a pesquisa. Surgiu ainda, né, na metade do século XVIII, que eu havia falado, passou por uma decadência no início do século XIX, porque reduziu a população, e a Reserva Estadual Extrativista de Pedras Negras, né, conta com uma área de 124 mil hectares. Um mapa aqui somente ilustrando, né, porque todo o acesso para essa comunidade, eu não sei se a professora conhece esse local, acredito que sim, porque ela é daqui do estado de Rondônia, todo o acesso para a comunidade remanescente de quilombo de Pedra Negra, ele acontece ou aéreo ou fluvial, não tem acesso terrestre. Então, o acesso fluvial, ele é em média de 5 horas. A comunidade, ela está em um local, né, que a gente precisa ter acesso somente por via fluvial ou aérea mesmo, não tem acesso terrestre, porque o acesso terrestre seria onde tem uma terra indígena, e não é permitido a abertura de novas estradas dentro da terra indígena. Certo? Mostrando aqui para vocês a parte da comunidade, né, quem não é do estado especialmente, né, é importante que vocês entendam que as comunidades tradicionais estão inseridas em todo o país, de forma geral, no Brasil todo e em outros, né, países, mas especialmente a região norte, centro-oeste, nós temos uma alta densidade de populações tradicionais, seja indígena, remanescente de quilombos, não é só especificamente no estado de Rondônia, que a gente tem a pousada, né, da comunidade, que essa era a escola da comunidade, tá? Uma escola estadual que era instalada nesse local, né,
para que fosse ofertado o ensino da educação básica para os alunos da comunidade. Até o 9º ano era ofertado de forma presencial, e o ensino médio era através dos provões da CEJA, que eram aplicados de acordo com o calendário, né, da Secretaria de Educação. E aqui era a igreja da comunidade. De vista, extremamente lindo a comunidade, né? E aí, dentro de todo o processo de pesquisa com etnobotânica relacionada à medicina tradicional, as fotinhas aqui ainda há quase 10 anos atrás, né? Essas duas pessoas, na parte inferior, o senhor Ambrósio e a dona Ana Guzmão, especificamente, são os grandes sabedores da comunidade. Então, olha só, essa foto é de maio de 2014. E esses dois senhores, eles nasceram nessa localidade, né? Residem nessa localidade. Então, eles conhecem inúmeras espécies nativas que são utilizadas na medicina tradicional. Dentro de qualquer pesquisa relacionada à parte etnobotânica, nós precisamos também realizar a coleta do material botânico. O que é essa coleta do material botânico? Nós temos as espécies, as plantas que foram indicadas, por exemplo, pelos moradores. Quando eu tenho essas plantas que foram indicadas pelos moradores, eu preciso realizar uma coleta do material botânico, que é a amostra em triplicata, 3 amostras, e essas amostras precisam ser herborizadas, né, em um laboratório, por exemplo, ou seja, vão secar as plantas, a gente vai secar esse material, né, para que não ocorra um processo de proliferação de micro-organismos, a gente não tem uma perda, e aí realizar também o processo de identificação botânica. A identificação botânica é extremamente importante para o contexto da medicina tradicional. Eu preciso saber qual é a espécie, porque o nome de planta pode variar de uma região para outra, assim como pode variar de um local para o outro, através do conhecimento ou das situações de regionalismo mesmo, tá? Situações regionais. Certo? Essa coleta do material botânico também em campo, né, a gente precisa sempre observar essas situações, ó. Contexto, por exemplo, que pode me auxiliar na identificação botânica. O que eu tenho aqui? Né? Vou pegar a primeira imagem aqui, onde está o A, por exemplo. Eu consigo visualizar qual é o tipo de folha, eu consigo verificar qual é o tipo de flor. Isso tudo eu vou fazer um registro em uma ficha catalográfica, que é uma ficha justamente para auxiliar nas identificações botânicas. Porque eu tenho o nome da planta, o nome popular, mas eu preciso identificar o nome científico. Então, aça-peixe, a Vernonia pollicis, por exemplo, e qual é a família que ela pertence, o gênero e tudo mais. Aqui eu tenho uma outra espécie, né, que mostra uma situação do exudato, que é como se fosse uma liberação, né, de uma resina. São características que é importante anotar numa ficha de campo, numa ficha catalográfica para identificação botânica, porque justamente a gente consegue, através dessas informações, depois auxiliar quem vai realizar a identificação da espécie para chegar no nome científico. As essicatas, após o processo de secagem das amostras que eu falei para vocês aqui atrás, que a gente realizava uma coleta, então depois nós vamos ter as essicatas do material botânico coletado. Então essas essicatas, elas vão ser identificadas no herbário, né, e ratificadas pelo curador do herbário, que é o local onde deposita as amostras. Então elas vão ter um número de identificação. Todas elas vão ter um número de identificação para o registro no herbário. E o uso popular das plantas medicinais, né? Então, de que forma que acontece o uso popular dessas plantas medicinais nessa comunidade em especial? De uma forma geral, quando vocês forem buscar também por outras comunidades ou de conhecimento popular, o que acontece? A população urbana conhece muitas espécies que são cultivadas. A população do campo e as populações tradicionais conhecem muitas espécies que são nativas, que estão na floresta, né? Que não estão domesticadas, por exemplo, no ambiente urbano. O uso das plantas medicinais pela comunidade de Pedras Negras, todos os informantes relataram o uso das plantas medicinais em Pedras Negras. O que eu tenho? Eu tenho um formulário, um questionário, que eu vou realizar um processo de entrevista com as pessoas. Dentro dessas entrevistas, né, desse processo de entrevista, eu vou conseguir ver quais são as plantas que eles citam, qual é o uso dessa planta, qual é a finalidade dessa planta, qual é a parte da planta que eu utilizo, por exemplo, para a medicina tradicional. Se a coleta da planta é feita de manhã, à tarde, à noite, isso tem interferência, né, pelas situações das propriedades que são liberadas. Forma de uso das plantas medicinais dentro dessa comunidade. Então, assim, lógico que vai variar de uma comunidade para outra. Infusão, a infusão a gente tem 24%, decocção, então a gente tem 29%, e a maceração, 20%. Isso foi dentro dessa comunidade. Então, a gente observa que existe a forma de uso por infusão, decocção e maceração.
Aqui só para ilustrar, né, porque aqui é um processo que, quando vocês estiverem realizando uma pesquisa, acompanhados por outros profissionais também que já trabalham, são as citações por transtorno e indicação terapêutica. De que forma que a gente faz essa classificação? De acordo com o Código Internacional de Doenças, o CID-10. Então, eu vou conseguir identificar, dentro das plantas que foram citadas pela população, eu determinei que na escola de vocês, por exemplo, todos os alunos do terceiro ano do ensino médio vão responder o formulário, o questionário para pesquisa. Quantas citações de plantas com uso medicinal teve por esses alunos? Qual é a maior indicação terapêutica, por exemplo, dentro do grupo de alunos dessa escola? Então, eu vou conseguir identificar, por exemplo, se é o sistema respiratório, se é o sistema digestório, se são doenças infecciosas e parasitárias, lesões, sistema geniturinário, sistema muscular, neoplasias, gravidez e assim sucessivamente. Aqui, por exemplo, é bem curioso observar que doença infecciosa e parasitária a gente teve 51 citações. A maior indicação terapêutica é para malária, porque malária está dentro do contexto aqui de doenças parasitárias. E a malária, na nossa região, né, há anos anteriores, especificamente ainda nessa região de Pedras Negras, ainda nós temos muitos casos, porque é divisa Brasil-Bolívia também, e todo o processo de identificação, às vezes mesmo de coleta de material biológico para identificação de malária, é feito nas comunidades remanescentes do lado do Brasil, não na Bolívia. Os bolivianos migram para o Brasil também, né, nessas comunidades. Então, acaba auxiliando também, né, o processo de disseminação. Aqui também para ilustrar de que forma que a gente organiza todas essas espécies, ó, observem que eu tenho o que aqui? O nome da família da planta, eu tenho a espécie da planta, eu tenho o nome popular. E quais são as indicações dessa planta dentro do CID-10? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ampicilina, que é o nome popular, a justiça é SP, porque não foi identificada a espécie, né, especificamente, infecção urinárias, afecções urinárias, ferimentos, infecções em geral, e assim sucessivamente. Então, a gente vai organizando essas espécies. Aqui eu estou no conhecimento etnobotânico. Vamos supor que agora eu quero, por exemplo, utilizar, não sei, eu quero utilizar uma espécie aqui, vou pegar aqui, por exemplo, aroeira, né? Doenças da próstata. E eu quero identificar, por exemplo, se realmente tem algum princípio ativo que tem finalidade para essa situação. Aí a gente vai trabalhar com as ações farmacológicas, com os testes farmacológicos, com uma situação de experimento laboratorial. Enquanto isso, nós estamos dentro de um contexto do conhecimento popular e do conhecimento tradicional. Tratamento através das plantas medicinais. A maioria dos comunitários utilizam produtos a partir das plantas medicinais, como relataram, né, a senhora Ana Guzmão e Valdemaria, por exemplo. Eu coloquei aqui um trechozinho de registro. Ó. Eu, quando tenho ameaça de gripe, já corro e vou pegar o fedegoso. Se o negócio de comida que não me fez bem, eu já vou no Gerbon. De que forma que a gente também transcreve essas informações? Da forma que a pessoa disse. Eu estou fazendo uma transcrição, né, de uma fala. Então, professor, tem erros de português e concordância. A gente faz a transcrição, a transcrição verbal. Quando a gente está com a gripe, a gente toma o chá da cena, a gente melhora. Só isso mesmo. Então, aqui a gente tem registros populares que a medicina tradicional é utilizada com frequência e que tem os efeitos dentro das comunidades e com as populações. Ok, então, essa parte aqui, estão falando para vocês, é a parte que retrata sobre um tipo de comunidade tradicional que é remanescente de quilombo. Agora, a outra parte aqui, a gente vai entrar numa parte da medicina tradicional, mas já com população indígena. Essa parte que eu projetei aqui para vocês e coloquei nos slides é justamente o que eu desenvolvi agora, né, nos últimos anos, que foi a minha pesquisa de doutorado. Então, a medicina tradicional do povo indígena Icolém, da aldeia Cacoal de Paraná, Rondônia. Lógico que as espécies de uma terra indígena para outra, de um bioma para o outro, de uma região, elas vão ter muitas alterações, sim, principalmente relacionadas às questões dos biomas, tá? Essa imagem aqui é bem legal, até coloquei aqui a legenda, né? Índios, Gavião e Zoró chegando para comer depois de terminar um serviço de derrubada que demorou mais do que 2 meses sem interrupção. A terra indígena Igarapé-Lourdes. Essa terra indígena Igarapé-Lourdes é uma terra que tem 188 mil hectares, se não me falha a memória, aqui em Paraná de terra. O uso das plantas medicinais pelos povos indígenas e as populações tradicionais da região amazônica de forma geral, né? Então, as populações indígenas apresentam complexas e estreitas relações com a natureza. Quando a gente fala dessas complexas e estreitas relações com a natureza,
É porque ele conhece as situações do local onde ele está inserido. Por exemplo, eu tenho um tipo de planta que só muda a cor da casca do caule, por exemplo. Mas a folha, ela é idêntica à outra. Uma espécie apresenta substâncias tóxicas e a outra não. Então, eu especialmente, olhando pela parte de morfologia das folhas, a parte botânica, eu vou conseguir ver que são idênticas. Se eu não tiver essa atenção e esse conhecimento que o caule, a cor da casca do caule é extremamente diferente. E essa planta pode ser extremamente prejudicial para a saúde da população. Esses estudos auxiliam na descoberta de informações sobre o modo da utilização de plantas, suas características botânicas e quais são as suas finalidades de uso. Características botânicas, tipo de folha, tipo de flor, que isso é extremamente importante dentro da biologia, para todo o processo de identificação botânica, para todo o processo de produção de novos fármacos, nós precisamos do desenvolvimento dessas espécies. E qual é a finalidade de uso? Ah, essa planta aqui serve, por exemplo, para o tratamento de micose. Essa planta serve, não sei, para o tratamento, por exemplo, de diarreia, que é o que a gente encontra muito dentro de população indígena. Um mapa também mostrando, né, ilustrando a terra indígena Igarapé-Lourdes. Então, nós estamos no estado de Rondônia. A terra indígena Igarapé-Lourdes fica localizada no município de Paraná. A cultura dessas populações é extremamente importante ser associada ao conhecimento tradicional, na medicina também. Então, todas as situações, tem coisas, tem plantas que não são utilizadas com uma finalidade medicinal, mas elas são utilizadas numa finalidade cultural, ritualística. Então, sempre no processo de trabalho com pesquisa com populações tradicionais, nós precisamos anotar tudo, independente, porque depois a gente vai filtrando as informações. A gente precisa ouvir as pessoas, né? Falar menos e ouvir mais, porque as pessoas dessas comunidades, eles tendem a ter muito tempo de diálogo. Então, quando a gente pega pessoas idosas, por exemplo, o tempo vai ser sempre extenso. Quando eu estava lá na comunidade de Pedras Negras, aquela fotinha daquele senhor que eu mostrei, eu fiquei 3 dias na residência dele trabalhando com as identificações botânicas, com a catalogação dos registros dele. Ele, e durante 3 dias, me informou 43 espécies de plantas medicinais com indicação medicinal nativa naquele local. Então, se eu ficasse uma semana na casa dele, com certeza eu teria muito mais informações. Então, a gente precisa coletar essas informações. Essa questão cultural, né, é importante. Comunidades indígenas do povo Icolém. Então, antes a gente tinha uma situação que essas comunidades estavam sempre em uma maloca. Hoje a gente vê que as comunidades, né, a comunidade indígena, os moradores têm as suas residências já separadas, né, por um processo mesmo de contato com a população não indígena, com o processo de urbanização, vai perdendo algumas características relacionadas a algumas situações, mas mantém a sua cultura. Todas as pesquisas precisam de um processo de autorização. Então, de que forma que eu realizei esse processo de autorização? Exemplo, se os professores forem trabalhar com vocês, né, uma pesquisa com populações tradicionais, com a finalidade de publicação dos dados, vocês precisam seguir todos esses protocolos. Populações indígenas é um pouco mais extenso a quantidade de solicitações. A apresentação do projeto à comunidade, o primeiro item que a gente precisa fazer. A assinatura do termo de autorização pela comunidade. Não é levar o projeto impresso e entregar para a população. É explicar para os moradores daquela comunidade, né, o que é o seu projeto, qual é o objetivo dele, com a linguagem bem acessível, porque as pessoas não vão conseguir entender o que está escrito de forma técnica. Declaração do pesquisador de que não ocorrerá comercialização e nem patentes. Autorização da FUNAI, no caso de terra indígena, então a gente precisa gerar um processo administrativo. A gente precisa também submeter esse projeto ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, né, a Comissão Nacional, ao CIGEM, que é o Sistema de Sociobiodiversidade. Após todo esse processo, a FUNAI novamente junta todas essas informações e vai aprovar ou reprovar o seu projeto. A autorização do uso de imagens e o TECLI, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Tendo o ofício de autorização e aprovação da CONEP, eu posso iniciar a minha pesquisa dentro de uma terra indígena. Não é simplesmente chegar e falar, eu vou pesquisar aqui na terra indígena. Não. Nós precisamos seguir os protocolos de autorizações para atender também às situações éticas em pesquisa. Coleta, identificação e herborização de plantas. Então, de que forma? Voltando lá que eu havia falado um pouquinho. Nesse caso aqui, né,
Na minha pesquisa, eu trabalhei de fevereiro a julho de 2018. Utilizei um sabedor indígena, que é o senhor Valtorino, que era justamente a pessoa que conhece as espécies com indicação medicinal. Utilizei um formulário com questões semi-estruturadas, que eu ia fazendo as anotações. O nome da planta na língua indígena, qual é a finalidade do uso dessa planta, qual é a parte utilizada dessa planta e qual é a forma de uso dessa planta. Sempre nós precisamos anotar essas informações. E de que forma que acontecia isso? Uma técnica chamada de turnê guiada. Essa técnica chamada de turnê guiada é quando, por exemplo, nós vamos realizando um percurso junto do sabedor indígena, nesse caso, e o professor indígena, que também fazia o processo de transcrição e tradução. Então, por exemplo, vamos caminhando. Tinha dia que a gente caminhava 7 quilômetros, 7 de ida e 7 de volta, 14 quilômetros, que era justamente o percurso aonde ele utilizava, que ele sabia que tinha as plantas que eram utilizadas com finalidade medicinal pela população. Dentro dessa coleta, né, a gente realizou todo esse processo de coleta do material botânico, utilizei também uma ficha de campo, um registro fotográfico e, por fim, a produção das essicatas. E aí eu tenho o quê? A identificação botânica. A identificação botânica foi realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Então, eu encaminhei essas essicatas e foi realizado o processo de identificação. E aí eu encaminhei para o herbário Dr. Ari Tupinambá, que fica em Porto Velho, e esse herbário ratificou as espécies, conferiu as espécies e registrou as espécies no herbário. Então, todas essas amostras dessas plantas estão nesse herbário. Elas não estão mais de propriedade minha, porque eu depositei elas no herbário, e aí eu tenho um número de registro. Certo? Quais foram os resultados dessa pesquisa, por exemplo, né? Conseguimos trabalhar com 26 espécies com indicação medicinal. Tem mais espécies, professor? Claro, muito mais. Depende do seu tempo de pesquisa, depende da quantidade de meses, de dias que você vai ficar dentro da comunidade, depende da disponibilidade do sabedor, dos professores em acompanhar, tá? Então, tudo isso são temas que a gente precisa, são situações que a gente precisa sempre atender. Eu não posso obrigar o sabedor indígena a ir no horário que eu estou disponível. Eu tenho que me adequar ao horário que ele está disponível. Então, por algumas vezes, trabalhar com populações tradicionais, a gente vai até a comunidade e vai voltar. Porque eu cheguei lá, por exemplo, ele foi caçar, ele foi pescar, ele foi para a roça. É uma situação dele. Eu não posso interferir nesses aspectos. E aí a gente foi classificando também essas espécies, né, por grupos, samambaias, licófitas, angiospermas, e as famílias, né? Entre angiospermas, as famílias identificadas, e aqui estão descritas, né, quais foram essas famílias que foram identificadas. Então, todas essas famílias depois vêm para a parte da espécie. Parte das plantas utilizadas. Observem, o que eu utilizo na medicina tradicional? Eu utilizo uma folha, eu utilizo raiz, eu utilizo casca, eu utilizo flor, por exemplo. Aqui um contexto dentro dessa pesquisa. Folha, 78%, raízes, 9%, né, casca, 13%, e outros tipos, 10%. Então, se vocês observarem, geralmente a maior utilização são de folhas. Num contexto geral, a gente observa que a nível de população, realmente, as folhas são sempre mais utilizadas. Formas de preparo: maceração, decocção, infusão, banho, mastigação, uso tópico, e o representativo, né, através do gráfico, mostrando a percentagem em relação a isso. Especificamente a maceração, né, a gente tem aqui, ó, 49%, decocção, 9%. Então, são as formas que utiliza essas plantas na medicina tradicional dentro daquela comunidade. Aqui, só para ilustrar também, não vou ficar, né, lendo e falando linha por linha, para que vocês consigam ver de que forma que foi organizado a identificação dessas plantas, ó. Então, as plantas medicinais utilizadas na comunidade. Lembra que eu falei que são 26 espécies? O que que eu coloquei? O nome da família, o nome científico da espécie que foi identificado, o nome indígena da planta. É dessa forma aqui que eles escrevem o nome dessa planta na língua indígena. Qual é a parte dessa planta que é utilizada, que é folha, e qual é a forma de preparo dessa planta. Então, maceração. E o uso terapêutico, tratamento de aftas, categoria no CID-10. Então, eu encontrei dentro do CID-10, por exemplo, qual é a finalidade de uso dessa planta. O restante mais para ilustração, para que vocês consigam visualizar de que forma nós podemos realizar pesquisa com etnobotânica, com etnofarmacologia e organizar essas informações. Só passando a tabela, porque tem todas as 26 espécies, tá? Elas estão todas aqui nessa tabela.
As espécies de plantas com indicação medicinal na aldeia, né? Então, se a gente observar aqui, coloquei 2 espécies, mostrando especificamente a questão para o tratamento de micose. Aqui tem o nome na língua indígena, aqui também tem o nome na língua indígena, dores musculares. O que a gente faz com essas espécies? Foi daqui que eu coletei, por exemplo, a amostra para identificação botânica, tá bom? Na classificação do CID-10, distúrbios do sistema digestivo, diarreia, a maior indicação dentro dessa comunidade foi relacionado a distúrbios do sistema digestivo, especificamente a diarreia. Por quê? Por que diarreia, talvez? Porque essas comunidades, há anos anteriores, hoje melhorou muito a questão do sistema de abastecimento de água. Então, a água utilizada, por exemplo, por essas populações no dia a dia, eram de rios, igarapés, né? E com o avanço da questão de desmatamento nas proximidades, de pecuária nas proximidades, essa água vai aumentando o nível de contaminação. E, obviamente, que vai atingir uma população que faz uso dela. Doenças endócrinas, nutrição, metabolismo, lesões, envenenamento e outras consequências de causas externas. Cicatrização de feridas. Feridas quando eles vão caçar, pescar, né, que pode ter, geralmente, descalço. Doenças infecciosas e parasitárias. Verminoses, que, inclusive, as verminoses podem ser uma consequência do processo diarreico, principalmente em crianças. Espécies com o primeiro registro de ocorrência no estado de Rondônia. Dentro dessa pesquisa, com 26 espécies, por exemplo, conseguimos identificar 5 espécies que não tinham registro no estado de Rondônia, de acordo com a flora brasileira. Aí essa parte já foi publicada, né? Nós publicamos um artigo agora recente, semana passada, que mostra esse registro de ocorrência. Não é uma espécie nova, é um registro de uma ocorrência da espécie no estado. Já existe a catalogação da espécie em outros estados, mas no estado de Rondônia é o primeiro registro dessas 5 espécies. Aqui eu tenho a Escicata 1, a Escicata 2, a Escicata 3, a Escicata 4 e a Escicata 5. Então, essas espécies, hematomas, dor, picada de cobra, por exemplo, né? Fraqueza muscular e diarreia, que são as indicações do uso terapêutico por essa comunidade. Ok. Aqui, então, a gente fala dessa parte da medicina tradicional dentro de um contexto etnofarmacológico, etnobotânico. Associando a parte etnofarmacológica e etnobotânica, nós podemos ir, por exemplo, para uma parte de biotecnologia aplicada à saúde, lembrando de todas as situações éticas e de legislação que nós precisamos atender. Então, o que é a biotecnologia e qual a sua importância para a medicina tradicional, né? O que é essa biotecnologia e qual é a sua importância? Quando eu falo de biotecnologia, coloquei uma figurazinha aqui justamente para ilustrar um processo tecnológico que permite a utilização de material biológico de plantas e animais para os fins industriais. Exemplo, se eu quero realizar um processo de extração de princípio ativo, metabólitos de uma planta da terra indígena, eu também preciso atender à lei da sociobiodiversidade. Então, não é simplesmente ir lá, pegar a planta, trazer para o laboratório e pesquisar sobre a planta, não. A gente precisa seguir o protocolo de legislações e, após isso, que a gente tiver a autorização, que nós iniciamos todo o processo de extração de princípios ativos. Então, a biotecnologia justamente também trabalha com esse contexto, que é essa utilização desses materiais biológicos, seja de animal, seja de planta, para a finalidade industrial. O conjunto de técnicas que permite implantar processos na indústria farmacêutica, no cultivo de mudas, no tratamento de despejos sanitários, pela ação de micro-organismos, em fossas sépticas, entre outros ou mais diversos usos. A biotecnologia também não é somente esse processo. A biotecnologia, por exemplo, um processo de desenvolvimento de um novo equipamento, por exemplo, para reabilitação de pacientes na fisioterapia. Um contexto. Quando eu fazia doutorado, tinha um fisioterapeuta que trabalhava com essas situações. Possui o conhecimento nas áreas de microbiologia, bioquímica, genética, engenharia, química, informática, temos como agentes biológicos os micro-organismos, células, moléculas, enzimas, anticorpos, DNA. Resultando, né, em bens como alimentos, bebidas, produtos químicos, energia, produtos farmacêuticos, pesticidas, e contribui com serviços com a purificação da água, tratamento de resíduos, controle de poluição. Observem que quando a gente fala da biotecnologia, nós precisamos ter um conhecimento, principalmente dos aspectos microbiológico, bioquímica, genético, e a informática, porque nós temos a bioinformática também. Então, a gente precisa ter a biologia
né, que está associada à biotecnologia, à física, químicas, engenharias. A engenharia genética é o termo usado, né, para descrever algumas técnicas modernas em biologia molecular, que vem se revolucionando o antigo processo da biotecnologia. Então, a biologia, né, aí a biotecnologia, elas estão caminhando juntos, porque a biotecnologia é um braço aqui da biologia. Então, por exemplo, eu tenho a biotecnologia, eu preciso ter algo interligado. A bioquímica, a biologia molecular, a química, eu preciso trabalhar com os aspectos, a química industrial, a engenharia e a engenharia bioquímica, e especificamente a biologia. Se não conhecer biologia, aspectos biológicos para trabalhar com qualquer situação de biotecnologia é extremamente difícil. Então, a biotecnologia, melhoramento genético, produção de fármacos, produção de vacinas, controle biológico, uso de micro-organismos na agricultura, transformação genética, análise de DNA, clonagem, cultura de tecidos e células e fermentações industriais. Aqui alguns exemplos que são desenvolvidos dentro da biotecnologia, né? Então, todo o processo hoje aí, por exemplo, para a produção de vacina, desenvolvimento de uma vacina nova no momento para a COVID, é biotecnologia. Então, precisa de trabalhar com aspectos relacionados à biotecnologia para desenvolver uma nova vacina. Certo? A biotecnologia, então, saúde humana, saúde animal, agronegócio e o industrial. Vamos ficar aqui especificamente na saúde humana, diagnóstico, fitofármaco, biofármaco, identificação e estudo genético, reprodução, biomaterial, imunoterápico, soros e vacinas. Se vocês observarem a saúde animal, basicamente, ou seja, né? Basicamente aqui, quase todos os itens se repetem, ok? Então, falando da parte de biotecnologia, eu também utilizei, né, uma espécie para a finalidade biotecnológica, né, dessas atividades farmacológicas da espécie Eleutherium implicata. Essa espécie não foi coletada em terra indígena, justamente pelo contexto, né, das situações éticas e da lei da sociobiodiversidade. Então, essa espécie ela é cultivada no horto, aqui na faculdade, na Unigipa, então eu coletei justamente daqui. É uma espécie também com indicação popular, principalmente para neoplasia, câncer na nossa região, né, na Amazônia de forma geral. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho agora dessas atividades biológicas e farmacológicas de espécies vegetais. De uma forma geral, de espécie vegetal, mas coloquei aqui uma espécie porque foi justamente a espécie que eu trabalhei. Então, eu tenho Eleutherium implicata, que é uma espécie vegetal. O que eu utilizei como situações biotecnológicas e farmacológicas para esses tipos de testes, né? A parte dos extratos, então, trabalhei com a produção dos extratos. Quando a gente vai para a parte já de teste, que é uma parte experimental, nós precisamos preparar os extratos. Esses extratos, né, são preparados com solventes. No caso aqui, eu utilizei 2 solventes, hexânico e metanólico. E aí realizei também os estudos antimicrobianos, que é para verificar se essa espécie tem alguma atividade antimicrobiana. Ai, professor, o que é atividade antimicrobiana? Se tem potencial para combater algum tipo de micro-organismo ou não. Os estudos farmacognósticos, verificação de taninos, né, glicosídeos, dentro da parte farmacognóstica. E um experimento utilizando um modelo animal. Dentro desse modelo animal, que nesse caso eu utilizei algumas situações para a parte de migração de neutrófilos, né? Verificar se existe um processo de ação anti-inflamatória. A parte também das ações hemolíticas e a parte de verificação de análise relacionada às células antitumorais. Aqui nós temos, então, só um exemplo, né, da produção dos extratos. Eleutherium implicata, que é a minha espécie, é a minha planta que eu estava utilizando. Vocês podem utilizar qualquer planta, né, para a finalidade. A maceração desse processo, né, que a gente faz, fica 7 dias. Então, por exemplo, se eu utilizei um tipo de extrato, né, de solvente, vai ficar 7 dias, porque eu vou ter o quê? Folhas secas e trituradas, se o meu princípio ativo vem de origem de folhas. Após isso, né, vou realizar um processo de evaporação e vou deixar mais 7 dias com outro tipo de solvente, e no final eu vou ter o meu extrato. Aqui não dá para explicar assim, né, exatamente como é todo o processo, porque é mais para mostrar para vocês que existem essa possibilidade, porque é um processo que realmente a gente precisa de tempo. O que eu consegui observar dentro do estudo farmacognóstico utilizando uma espécie, uma planta? Então, se tinha, por exemplo, taninos, flavonoides, antraquinones, positivo, meu resultado, né?
e eu vou ter o tipo de reagente que eu utilizei e a coloração, que são os métodos utilizados. Todos os resultados para o estudo farmacognóstico, que é para essa análise farmacognóstica de propriedades dessa espécie de metabólitos, foram positivos. Então, isso indica um sinal muito bom, porque a gente pode prosseguir com novos estudos. A avaliação da atividade antimicrobiana, de que forma que a gente faz isso, né? É um teste de fusão de disco, então vou ter uma diluição seriada, que eu vou determinar as minhas concentrações, por exemplo. Eu comecei a trabalhar com 1024 microgramas, e aí eu vou caindo metade, né, que é a diluição seriada. Então, por isso que os tubos vão mostrando a diluição seriada. Olha só, se vocês observarem nessa tabela, trabalhei com duas cepas, né, 2 tipos de micro-organismos diferentes. A Escherichia coli, a E. coli e Staphylococcus aureus. Então, aqui eu tenho, né, 2 extratos também que foram utilizados nesse contexto. E a gente observa as concentrações, ó, 1024, 512, 256, 128, 64, 32 e 16 microgramas por ml. Essas foram as concentrações que eu utilizei nesse estudo. O controle positivo, qual foi o meu controle positivo? Nesse caso, então, eu utilizei aqui, sempre observem, né, as legendas, ó, ampicilina, e o meu controle negativo foi a penicilina. Lembrar que Escherichia coli, E. coli, é um micro-organismo gram-negativo. O Staphylococcus aureus é um micro-organismo gram-positivo. Então, por isso eu trabalhei com duas cepas que apresentam morfologias, né, diferentes, estrutura celular diferente. Então, aqui a gente consegue observar que, para esse tipo de situação, que é o extrato hexano, que está o HE, a gente não teve, ó, não teve durante o estudo nenhum processo de inibição. Então, indica que não tem função inibitória para esse tipo de micro-organismo. Quando eu utilizei o outro extrato, que é o extrato metanólico, que está aqui o ME, por exemplo, 1024 e 512, se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, inibição, né? Eu tenho uma pequena inibição. Só que essa inibição é menor do que o meu controle. Então, o que acontece nesse caso? Também eu posso classificar como não teve, né, uma ação inibitória satisfatória. E todos esses que estão com os 2 tracinhos é a ausência de halo. Sempre que vocês tiverem uma tabela de um estudo assim, sempre tentem observar a legenda da tabela. O tamanho do halo de inibição em milímetros. Então, aqui são 11 milímetros, 10 milímetros, tá? E assim sucessivamente. Legal, então, fiz um teste antimicrobiano, um teste farmacognóstico, né? E uma avaliação com animal. Então, aqui a gente já está numa parte de biotecnologia. Saímos da parte de etnofarmacologia, de etnobotânica, e vamos para a aplicação dessas plantas com propriedades medicinais, com a finalidade mesmo de identificar se isso funciona ou não, associando o conhecimento tradicional com o conhecimento científico experimental. A avaliação da migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal de camundongos. Então, também para trabalhar com animais, nós precisamos atender os aspectos éticos desses animais. Existe um comitê de ética e uso de animais, que é a CEUA. Então, o projeto ele precisa ser encaminhado para a CEUA aprovando, aí sim eu posso iniciar esse tipo de experimento. Então, eu utilizei em camundongos um pré-tratamento de 1 miligrama, né, 5 miligramas e 15 miligramas de hexanometanólico. Após 6 horas de administração dos extratos, o que acontece, né? A eutanásia, aprofundamento anestésico. Então, nesse caso, é a parte, né, que é feito o processo de eutanásia, ou seja, a morte do animal. Então, precisa ter também um processo de capacitação para realizar esse processo. Diante disso, eu venho o quê? Com a lavagem da cavidade peritoneal, com 3 ml de PBS-DTA, 5%, e aí foi realizada a contagem total diferencial das células presentes. De que forma, né, acontece essa contagem? O que eu vou verificar dentro dessa contagem? Eu vou verificar o quê? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos e mononucleares. Se isso está presente dentro desse processo de contagem das células. E aí eu tenho o ensaio, né, hemolítico, que é para verificar sobre essa questão, né, da destruição celular, se existe algum tipo ou não. Então, eu coloquei aqui os gráficos que foram resultados desse experimento. Então, o que eu tenho aqui no primeiro gráfico? O ensaio hemolítico dos extratos hexano e metanólico, dele ter implicados, né, para hemólise tratada com o extrato hexânico parametanólico. Eu tenho o quê? Na parte inferior, o metanólico, e na parte superior, o extrato hexânico. Então, eu vou observar que esse ensaio hemolítico não houve, né,
não tem uma inibição. Ó, se vocês observarem, de 150 microgramas por ml até 2,3, que foi a concentração, não houve nenhum efeito satisfatório, comparando, né, com o meu controle, que é o PBS. A ação da viabilidade celular para ensaios antitumorais. Aqui a gente já verifica que eu tenho o ensaio com extrato hexânico e na concentração de 512 microgramas, 256 e 4, que pode ser uma distorção durante o estudo, porque está muito distante, nós temos o que aqui? Um processo de determinação dessa viabilidade. Então, isso é um resultado positivo, olha só. Em 512, 256, indica que o extrato dessa planta teve uma viabilidade celular para os ensaios antitumorais. No mesmo, no hexânico também, só que aqui é o hexânico já, né, dentro de um processo de 24 e 48 horas. O gráfico A é 24, tá? E o gráfico B é 48. Então, a avaliação com 48 eu tenho 512, 256 e 128. Se vocês observarem, a gente não tem mais nada no 4. Por isso que eu falei que o 4 pode ser algum erro de pipetagem durante o processo ou qualquer outra interferência, que isso pode acontecer. Determinação da viabilidade agora com extrato metanólico em 24 horas e também com 48 horas. Ó, se vocês observarem, 512, 256, 128, 64 e 16, teve redução da viabilidade celular. 512, 256, 128, 64, 36, 16 e o 1 aqui no final também teve viabilidade celular. Avaliação do efeito anti-inflamatório, né, do hexânico metanólico. Então, aqui um gráfico ilustrando que não houve efeito para a avaliação das situações anti-inflamatórias, nós não tivemos efeito. Certo? Essa parte mais final aqui de biotecnologia é uma parte mais complexa, né? Justamente precisa mesmo de uma aplicação de um tempo assim mais extenso para trabalhar nesse contexto. Então, a gente precisa de bastante tempo, porque daí tem que ir explicando o que é um solvente, o que é um solvente polar, apolar, talvez para que vocês consigam entender. Mas o foco maior aqui para que vocês consigam diferenciar a etnobotânica, etnofarmacologia, plantas medicinais, né? O que é uma situação fitoterápica. Gosto sempre de utilizar essa frase, ela sempre está nos meus slides, né? De Chico Mendes. No começo pensei que estivesse lutando para salvar as seringueiras, depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Né? Assim, uma reflexão que a gente pode, talvez, contextualizar ela com o que a gente está vivenciando em grande parte. Professores, gostaria de verificar sobre as perguntas, né? Eu acho que eu posso retirar minha projeção, né? Ou não? Pode? Ou é vocês que retiram, né? Sobre as perguntas que foram encaminhadas, né? Pelos participantes, para que a gente possa estar discutindo sobre elas. Vamos tirar a sua projeção. Maravilhada aqui com a sua fala, perfeita. Eu vou começar aqui, eu faço uma, o Prof. Diego faz outra, e assim você vai respondendo, ok? Tranquilo. Vamos lá para as perguntas. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Rafael José. E ele pergunta assim: quais os desafios de se fazer pesquisas? De fazer pesquisas científicas. Quais são esses desafios? Quais são os desafios para fazer a pesquisa? Isso, de se fazer uma pesquisa, né? Quais são os desafios? De se fazer uma pesquisa. Ah, legal. Rafael, né? Então, Rafael, os desafios, né, principalmente trabalhando com comunidades tradicionais, eles estão inúmeros. Por quê? Nós precisamos atender todas essas situações éticas de autorizações, então isso demanda tempo, mas hoje nós precisamos realizar essas pesquisas. Faz necessário, né, o acontecimento de pesquisas. Porém, infelizmente, assim, demanda realmente tempo. As dificuldades também relacionadas hoje ao investimento, né, de políticas públicas, situações de recursos financeiros para as pesquisas. Isso dificulta bastante o desenvolvimento de pesquisas. Mas, especificamente, nós precisamos fazer, de uma forma ou outra, né, a captação de recursos, financiamento de projetos, ainda acontece, só que teve uma redução, mas é necessário fazer.
os desafios vão ser, né? Comunidade tradicional, um dia você não vai conseguir chegar à comunidade, porque, por exemplo, furou o pneu do carro, não sei, ou caiu uma árvore no meio do caminho, você não vai chegar lá. Pedras Negras, já teve viagem que eu gastei 27 horas para chegar em Pedras Negras, via fluvial, né? Fora a parte terrestre, que era chegar até Porto Rolim, por exemplo. Então, sempre a gente depende de carona, auxílio, então a gente vai sempre nesse contexto. É sem pressa de ir, sem pressa de voltar. Eu já tive a oportunidade eu conheci Pedras Negras, né, Conheceu, né? na minha graduação, já fui algumas vezes lá, eu sei, é bem difícil acesso, fui no Porto Rolim, fui em algumas comunidades indígenas da região do Vale do Guaporé e também do Vale do Rio Branco, né, onde é que tem a usina lá, ajudei em algumas pesquisas da professora que estudava a quantidade de mercúrio nos peixes da região, e eu sei que teve algumas vezes que nós tivemos vários desafios no enxergar mesmo, não consegui chegar no mesmo dia, ter que dormir na cidade, pelo carro ter atolado, por ser uma área de difícil acesso na época do inverno amazônico, né, que é muita chuva, e é bem difícil mesmo. Eu conheço essa região, sou apaixonada pelo seu projeto, desde que eu tive a oportunidade de conhecer na pós-graduação, né, acompanho já esse trabalho, e vamos para as perguntas. Diego, tem alguma pergunta aí? Olá. Vamos ver se eu tomar água. Não, eu vou ficar falando aqui o tempo todo, como não vou fazer pergunta. Mairã, né? A sua palestra foi bem enriquecedora e aborda um conhecimento assim extremamente importante, né, para a nossa comunidade, visto que esses conteúdos, né, essas áreas como você abordou, da etnobotânica, etnofarmacologia, como o nome já diz, né, já está ligada à população tradicional, né, à população local. E assim, nas perguntas tem alguns participantes assim, que fizeram, né, algumas abordagens bem interessantes. Vamos no lá. caso aqui nós temos a Jennifer, né, que ela fez 3 perguntas seguidas. Aí eu não sei como você prefere, se eu posso fazer as 3 seguidas ou você quer que faça uma por uma. Aí fica a seu critério. Pode ser uma por uma, né? Para mim não terminar de responder uma e esquecer a outra. Certo. A primeira pergunta que a Jennifer fez aqui é: quais os riscos, né, mais comuns que a população tem ao fazer o consumo dessas plantas medicinais? Tá. Então, vamos lá, Jennifer. Muito bem sua pergunta. A gente sempre trabalhando com plantas, né, medicinais, a gente precisa também, no contexto do uso de forma geral, ter o cuidado se realmente você está coletando a planta correta. Então, por isso a importância dos sabedores, das pessoas que conhecem qual é a planta do uso correto, porque a gente pode ter algumas situações dos efeitos colaterais. Então, posso ter uma espécie que tenha, por exemplo, um nível de toxicidade altíssimo. Eu lembro que na época que eu estava na pesquisa do doutorado, o sabedor indígena me mostrou justamente essa diferença entre 2 plantas, que tinha folhas idênticas, mas que tinha a cor do caule diferente. E uma, por exemplo, ele ainda falou assim, essa planta aqui mata, né? Usando o nome, ele falou, essa planta aqui mata a pessoa, desse jeito. Então, a planta tem uma produção de toxina que é extremamente letal, segundo o que vem do conhecimento popular, que geralmente, né, está associado realmente ao conhecimento científico. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Não é porque eu achei qualquer planta que eu vou fazer o uso de forma dela desordenada também. Espero ter respondido a Jennifer. Assim, a próxima pergunta, né, da Jennifer... Pode fazer a outra, Diego. Ela fala o seguinte: sabendo a importância dessas plantas medicinais à saúde, muitas pessoas têm receio, principalmente as que vivem em cidades... Diego, tá, eu vou perguntar aqui então. Aí a pergunta, né? Oi? A Eliana Cardoso, ela pergunta quase a mesma coisa, né? Como que eu posso fazer o uso de uma planta, de um chá, sem medo de causar algum dano à minha saúde? Como que eu posso fazer? Eu acho que essa você já respondeu, né? Eu acho que está mais ou menos na primeira pergunta, mas é justamente isso, né? O cuidado em saber qual é a planta. Geralmente as pessoas que fazem uso conhecem, né? Então, principalmente as pessoas mais idosas são as que têm maior conhecimento relacionado a esse aspecto. Eu não consegui entender, professor Diego, a sua...
voltando à pergunta da Jennifer, em questão da receptividade das pessoas, né, como você falou, das pessoas mais velhas, em áreas de quilombo, em áreas indígenas, a Jennifer pergunta também qual é a relação de chegar-se à comunidade, da receptividade, do acolhimento, se você já teve alguma recusa, como que é esse processo, você pode simplesmente ir lá e chegar em uma tribo indígena, tem que pedir alguma licença, como que funciona? Essa questão da receptividade, as comunidades tradicionais, geralmente, elas são muito receptivas em relação, né, às pessoas externas. Porém, mesmo sendo extremamente receptivos, nós temos que ter o cuidado do que nós estamos fazendo ali, da responsabilidade que a gente está fazendo dentro de uma comunidade. Então, atender todas essas documentações, que foi até coloquei em da apresentação, dos slides, sobre todo o critério ético da pesquisa, sobre os termos de autorizações da FUNAI, sobre as autorizações, por exemplo, de reserva extrativista, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, se eu posso coletar a planta ou não, né? De todo o processo que envolve essas questões éticas para a coleta de material biológico, né? Para que você depois não tenha nenhum problema relacionado futuro de nenhum tipo de processo administrativo ou qualquer outra situação por adentrar a uma comunidade indígena sem autorização. É diferente de eu ir visitar a comunidade indígena, né? A convite da liderança. É diferente da pesquisa, porque a pesquisa eu estou coletando informações do conhecimento tradicional associado. Então, a gente precisa ter sempre esses cuidados. Mas, assim, a receptividade na nossa região é muito boa. Lógico que talvez como eu trabalhei na educação indígena por 5 anos, então a receptividade, claro que seja mais fácil lidar, porque eu já conheço aquela comunidade. Diferente de eu ir em outra comunidade. Por exemplo, o que é recomendado? Se eu não conheço a comunidade, sempre encontrar uma pessoa, uma liderança, um professor daquela comunidade para fazer esse intermédio, né? A comunidade precisa ter segurança do que você vai fazer ali. Acho que é isso. Diego, pode fazer a próxima pergunta? Só um momento. Bom, Alexandre, a Jennifer novamente, né? Vá, Jennifer. Ela fez uma outra pergunta. Parabéns também para Jennifer pela participação, né, no nosso chat. Sim. A pergunta que ela fez é a seguinte: qual lugar você ainda pretende, no caso, desenvolver pesquisa e você não fez ainda, né? Algum lugar que você tem em mente para desenvolver seus estudos? Então, depende, né? Depende do tipo de pesquisa. Na verdade, o que eu tenho pretensão de fazer, eu já até trabalhei um tempo, mas é com ribeirinhos, né? Então, por exemplo, especialmente, já recebi o convite para ir nessas embarcações, né, de pesquisas com populações ribeirinhas, que a gente fica 15 dias, 20 dias. Eu acho que é o próximo, porque já trabalhei com remanescente quilombo, com indígena, e ribeirinhos eu trabalhei pouco. Então, é uma parte para associar ao restante das populações tradicionais que nós temos. Extremamente importante também, até porque algumas comunidades ribeirinhas também são remanescentes de quilombo e também são indígenas. Também estão associadas. Certo. Professora Mairão? Eu tenho uma em particular. Você falou do açapeixe aí, e eu lembro, na minha infância, eu fui uma criança com muita bronquite, muita asma, e minha mãe aprendeu, né? Minha mãe é da área da saúde, e uma senhora ensinou para ela, né? E fazer o chá desse açapeixe, bater esse açapeixe no liquidificador, e eu tomava, né? Eu lembro que eu tomava muito esse chá de açapeixe e ajudava, melhorava. Quando eu tomava, ajudava na tosse, na bronquite. Se tem algum estudo relacionado a isso ou ainda não tem? Tem, a açapeixe tem bastante estudos já relacionados principalmente a questão relacionado a pulmonar. Então, está associado também ao que você descreve. Mas a gente já tem estudos científicos relacionados a situações de pneumococos, qualquer situação pulmonar. Tem bastante estudos de açapeixe. Tem que buscar na literatura, né? Tanto do conhecimento tradicional quanto de conhecimento científico, de extração de metabólitos, já tem vários estudos, sim. São plantas que já não são tão mais de interesse no momento, porque já tem estudos, né?
Então, o interesse maior agora são de espécies que não têm estudos mesmo, e que são descritas pela população. É bem interessante. A Malu Ávila pergunta aqui se armazenar uma planta medicinal por um longo tempo, ela pode perder as suas propriedades e até mudar essas propriedades e os seus efeitos? O armazenamento, né, nós precisamos do cuidado com o armazenamento. Por quê? O armazenamento depende, situações de umidade, por exemplo, vai ter proliferação de micro-organismos. Então, a gente pode ter uma outra consequência no nosso organismo. Perder as suas propriedades vai depender de quais são as condições realmente do armazenamento. Alterações relacionadas à temperatura. Então, tudo isso faz com que exista, sim, né, uma redução da sua viabilidade. Mas o armazenamento é extremamente importante avaliar de que forma que a gente está armazenando. Porque, às vezes, eu tenho uma espécie que tenho lá, por exemplo, não sei, casca de uma planta X, que eu vou utilizar, não sei, para tosse. E aí eu deixei isso armazenado de uma forma que proliferou fungos. Então, eu vou fazer, não sei, um chá, decocção, e aí eu vou estar ingerindo, né, alguns fungos que foram juntos ali. Então, a gente pode ter um outro problema. Bom, pessoal, assim, como o Alexandre falou, eu também tenho uma pergunta pessoal, porque, assim, durante a minha graduação, eu tive uma bolsa de iniciação científica, né, que foi justamente trabalhar com a questão da etnobotânica e etnofarmacologia. Olha aí. E nessa bolsa de iniciação científica, eu trabalhei com algumas plantas, né, onde que eu acabei desenvolvendo estudos com 4 plantas, né, especificamente, para ver qual a ação que elas poderiam ter em relação à questão da diabetes mellitus, né? Que é uma doença que a gente sabe que atinge uma quantidade muito alta de pessoas, né? Então, durante essa fase foi bem interessante, porque a minha população de foco foi justamente a população idosa, né? Como o professor Alexandre falou, os idosos são a população que detém o maior conhecimento, né? Em relação a essa questão das plantas medicinais. Aí a minha pergunta, no caso pessoal, né, que eu teria neste caso, em relação ao que você me diz sobre essa questão da população idosa, né, de ter esse conhecimento. O que você acha que as projeções futuras vão ser em relação a esse conhecimento, né, que a gente percebe que está se perdendo? Infelizmente, o que a gente vai avaliando os novos estudos de conhecimento tradicional da etnobotânica é que, ao passar do tempo, a nova geração vai conhecendo cada vez mais um número menor de espécies com indicação medicinal. O que conhecem hoje? Às vezes uma planta de quintal que é cultivada ali, uma situação urbana, mas não conhecem mais as espécies. Por exemplo, o meu pai conhece espécie nativa, talvez eu já não conheça espécies nativas mais, porque essa questão ela vai quebrando a cada geração, né? Infelizmente. E isso é uma preocupação para as próximas gerações, especialmente, porque nós temos uma população grande na faixa idosa. Isso não é diferente também para a população indígena, tá? A população indígena não é diferente, grande parte dos jovens não conhecem. E o que eles vêm fazendo e o que a gente desenvolve quando a gente faz alguma pesquisa? Oficinas de transmissão do conhecimento através da observação e oralidade. Então, tinha até uma fotinha lá que os alunos estavam com um caderno, por exemplo, que eles foram a campo com o sabedor indígena, eu também acompanhei, e o sabedor indígena ia mostrando, essa planta aqui utiliza folha, entendeu? E aí tem o professor indígena, e eu também estava acompanhando, e o sabedor, então, explicava sobre o uso da medicina tradicional, e eu e o professor indígena, a gente explicava sobre a parte botânica, o tipo de folha, o tipo de flor. Então, eles associavam, né? E por isso que eles desenhavam no caderno deles. E eu nunca vi desenhar tão bem igual indígena, né? Os desenhos dos alunos indígenas são espetaculares, são lindos. Mas, assim, professor, é uma situação que a gente precisa ter uma preocupação, sim, porque através dessas capacitações que a gente faz, ou essas oficinas, a gente pode ir mostrando isso para não perder tanta a questão do conhecimento tradicional, de forma geral, de uma população em si. Certo. E assim, como você disse, a gente percebe também que essas plantas nos nossos quintais, elas vão se perdendo, né? Nomes populares, a questão do hortelã, poeja e uma série de outros Sim. Estão se perdendo, né? Quase ninguém mais está fazendo seu cultivo. Justamente. Com ele, conhecimento se perde, né? A questão da facilidade, né, dos alopáticos, então, qualquer situação,
tá muito fácil, né? Então, as pessoas preferem, em grande parte, utilizar os alopáticos. Sim. Profa Mairan, tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui que me encaminharam pelo WhatsApp de uma aluna aqui, e ela pergunta assim, uma vez que você fez a pesquisa, você retirou essa planta e descobriu seu potencial eficaz, qual que é o próximo processo de comercialização, patenteação deste fármaco, né? E se a planta, por exemplo, está em uma comunidade indígena, ou quilombola, ou de área de reservação, como que se dá ao acesso, à retirada e extração dessa planta para fazer esse fármaco e produzir? Nesse caso, essa espécie que eu utilizei, eu já não utilizei de população indígena justamente pelo processo da lei da biodiversidade, que daí são um tempo mais extenso. Então, eu utilizei, né, de outro local. Quando é de comunidades, nós precisamos ter a participação da comunidade. Por exemplo, se gerar um processo de uma descoberta de um novo fármaco, que foi o caso, que isso ainda aqui, esses estudos ainda assim, são estudos preliminares que para chegar até o desenvolver fármacos, precisa muitos estudos adiante ainda. Então, precisa prosseguir com muitos outros estudos para passar por essa parte toda, né? Mas se chegar, por exemplo, a ter uma patente e for de uma comunidade, a comunidade precisa participar da patente. Então, assim, parte da patente de qualquer produto que for de origem da comunidade, ele tem que ser devolvido para a comunidade. Então, se eu tenho lá, por exemplo, uma patente, vamos colocar que 70% seja da comunidade. Então, todo aquele valor, ele tem que ser revertido para a população daquela comunidade. Precisa ter esses cuidados, né? Porque senão a gente entra na questão da biopirataria. Sim. Certo? Mairan, tem alguma pergunta? Porque eu tenho uma aqui que eu recebi também pelo meu WhatsApp. Também não pode, da mesma forma você precisa de uma série de licenças para se fazer o estudo, depois para se retirar essa planta, né? Bom, tem alguma perguntinha aí no WhatsApp, ô Diego? Sim, eu recebi 2 perguntas, na verdade, né? Tem uma que ela é bem específica para o Alexandre. Assim, a primeira pergunta, Alexandre, que eu recebi aqui no caso do nosso no meu WhatsApp, ela fala sobre qual o ponto necessário, no caso, para fazer testes, né? Ou seja, para realmente ver, né, a eficácia de uma planta medicinal, né? Primeiramente é testado em quê? Aí a pessoa queria saber, basicamente, se é testado em animais. Uhum. Então, primeiro a gente faz toda essa parte etno, posterior à parte etno, a gente coleta as espécies, né, produz os extratos, verifica a presença dos metabólitos, que é aquela parte da farmacognóstico, e aí nós iniciamos a parte, pode ser por células, né, antitumorais, pode ser in vitro, um primeiro processo, e depois ir para animal. Então, geralmente a gente faz isso, primeiro in vitro, depois animal, até pelas questões éticas do uso de animais, né? Para você não utilizar animais, por exemplo, sem nenhuma finalidade. Porque na in vitro você já consegue visualizar sobre essa questão da viabilidade celular, se tem ou não. E aí, depois dos animais, né? De vários estudos com animais, com concentrações diferentes, né? Com solventes diferentes, aí vai iniciar outras etapas, que daí vai para a parte dos estudos, né? Clínicos, e aí prossegue. O desenvolvimento de um fármaco vai gerar, em média, de 10 anos, né? De pesquisa. Certo. Se for nesse processo que a gente vai, durante 4 anos conseguir chegar até essa parte. Imagina para chegar a todas as outras etapas ainda, né? Então, precisa de... E outra, tem que ter muitas pessoas na equipe. E equipes geralmente multidisciplinares, né? Um químico, farmacêutico, um biólogo, biomédico, então, veterinário, por causa da questão do uso dos animais. Então, a gente tem que ter sempre uma equipe multidisciplinar para trabalhar com isso. Sim. E ainda nessa pergunta, a segunda que eu recebi, Alexandre, ela foi assim um link com a pergunta da professora Mairan. Que essa pessoa, no caso, que me mandou, fala sobre a questão da patenteação, no caso, né? Patentear uma espécie que houve um problema, no caso, segundo ela viu em uma reportagem, um país, os Estados Unidos, ter impedido a pesquisa de um grupo que estava trabalhando com uma espécie de um fruto, né? Aí o que dizer sobre isso, né? Como que essa patente funciona em relação a domínio
público, né? É aquele caso que eu havia iniciado falando, né? Se for para esse caso de populações tradicionais aqui, para espécies vegetais, por exemplo, tem que ter a participação da comunidade. Se você descobrir uma nova espécie, naquele caso meu, foram novas ocorrências, então já existe a espécie. Vamos supor que uma dessas plantas fosse uma nova espécie. O que é o recomendado durante os termos que a gente também concorda com FUNAI, CEP e tudo? Que o registro dessa espécie, o nome também seja uma característica indígena. Porque quando é uma nova espécie, é o pesquisador que vai registrar, que vai dar o nome para essa nova espécie. Então, assim, que seja associado a palavra indígena ao nome da espécie. Por quê? Nós precisamos valorizar a cultura indígena, a cultura quilombola, ribeirinha, das comunidades. É a preservação e a valorização. Eles estão dando informações para a gente precisa valorizar essas informações. Sim. Mairan, tem mais alguma pergunta aí? A gente viu que aqui eu tenho uma pergunta pelo WhatsApp que eu consigo ficar aqui com a pergunta da Malu Ávila. A Malu Ávila, ela pergunta assim, quais as plantas mais utilizadas pela população? E no WhatsApp, a aluna me enviou quais as plantas que são utilizadas pelas populações indígenas e quilombolas e quando elas não fazem efeito. Qual que é o procedimento e o acesso à saúde e das plantas medicinais, das comunidades que você visitou? Dizer quais são as plantas é difícil, né? Porque dentro de um estudo a gente não consegue identificar todas as espécies. De uma região para outra também vai variar. Então, dessa comunidade X para outra comunidade indígena também vai variar. Agora, dizer quais são os sistemas e quais são as doenças que fazem mais usos, é mais fácil de dizer isso, porque a gente consegue perceber que sistema respiratório, sistema digestório é o que mais nós temos de indicação dentro do uso terapêutico. Agora, são inúmeras espécies. A maior parte das espécies em terra indígena não são identificadas. A gente não sabe o nome da planta. É descrita o nome popular, o nome indígena. No estado de Rondônia, que eu conheça, né, de todos os estudos que nós temos, o único estudo que catalogou até agora as espécies foi esse que foi realizado no meu doutorado, que identificou as espécies pelo nome científico. A gente tem vários outros materiais, até mesmo trabalhos de conclusão de curso de professores indígenas, mas que trabalham com o nome da planta na língua indígena. Então, o nome da planta na língua indígena vai mudar de uma etnia para outra. É extremamente importante manter o nome, mas nós precisamos saber qual é a espécie. Então, não consigo saber qual é a espécie. Agora, sobre a questão do acesso à saúde dessas populações, hoje a gente já tem um avanço, né, tanto para a população indígena, o avanço é melhor do que para a população quilombola. As populações quilombolas ficam dependendo da Secretaria Municipal de Saúde do município delas, e a saúde indígena, ela é vinculada direto ao governo federal. Então, a CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, né, especial indígena, é vinculada ao Ministério da Saúde, e ela tem, né, a sua destinação própria. Os profissionais que são contratados para atuarem na terra indígena, enfermeiro, farmacêutico, biólogo nas equipes do DICEI, engenheiro civil, né, nutricionista, psicólogo, mas principalmente enfermeiro e enfermagem, técnico de enfermagem. São os profissionais que geralmente ficam dentro das aldeias em contato em relação à saúde. Carros disponibilizados, né, para as equipes de profissionais da saúde, motorista, e aí faz esse transporte para a parte urbana, as casas de apoio na parte urbana. E as comunidades remanescentes de quilombo, todas que eu conheço do Vale do Guaporé, é bem precária as situações de saúde, porque eles dependem dos municípios. Então, às vezes, uma comunidade está no município X, a outra em outro município, e geralmente tem um técnico de enfermagem lá. E vai o médico e o enfermeiro uma vez por mês, ficam 3 dias, né, por mês nesses locais. Então, ainda é mais difícil por falta de recursos das prefeituras, e a saúde indígena, nos últimos anos, teve um avanço muito bom, né, em relação a quando criou a CESAI, que separou, né, que antes ficava vinculado lá na FUNASA, e depois separou. Isso foi bom para a saúde indígena. E tem muitos profissionais da saúde indígena que são indígenas, tá? Hoje a gente tem médico indígena, a gente tem enfermeiro, a gente tem vários profissionais. Na nossa região mesmo, a gente já tem bastante. Nós temos aqui na faculdade também vários alunos indígenas que cursam enfermagem, nutrição, biomedicina, farmácia.
E qual é a perspectiva desses alunos? Que eles terminem o curso deles e retornem para a comunidade. Então, isso é uma política também de saúde indígena, que esses profissionais sejam inseridos dentro da terra indígena. O objetivo é substituir todos os professores não indígenas e todos os profissionais da saúde não indígenas nos próximos anos. Lógico que vai demorar ainda, principalmente para a saúde, tá? Ainda vai demorar um tempinho, né? Mas a gente já tem médico indígena atuando no país, dentro da terra indígena. Finalizou seu curso de medicina e voltou para a comunidade. Isso é muito importante. Certo? Na região do Porto Rolim e do Vale do Rio Branco tem um biólogo também que está atuando lá na defesa até da extração ilegal de recursos da floresta e da terra indígena, que ele se formou comigo. Ele fez a faculdade e se formou comigo. Na verdade, ele é 6 meses antes que ele era meu calouro, né? Ele era 6 meses antes que eu. Ele começou na faculdade 6 meses depois. E uma dessas inserções que nós fizemos na comunidade indígena, participamos de alguns rituais e festas bem interessantes da comunidade indígena dele, foi a convite dele. Ele é filho do cacique, e nós fomos lá participar de festejos mesmo, mais para conhecer a comunidade e depois fazer alguns estudos da faculdade lá na comunidade indígena dele. E é bem interessante isso, né? Dar o conhecimento a essas populações, né? E não só ir lá e tirar o conhecimento deles, e extrair o conhecimento deles, mas sim possibilitá-los que eles possam estudar. Porque, assim, é muito mistificado esse ser indígena, né? O indígena, hoje em dia, muitas pessoas veem que eles não podem estudar, eles têm que viver da mata. E não, gente, é uma pessoa como qualquer outra. Da mesma forma que nós gostamos e aprendemos com a tecnologia, eles também podem usufruir a tecnologia. Não é isso que vai fazer ele menos merecedor da terra dele, do local dele onde vive, né? E isso faz com que ele valorize mais esse seu local, né? Eu penso assim. Eu tenho uma pergunta aqui que eu até estava rindo, vocês me pegaram rindo aí. 2 perguntas, elas veio ao mesmo tempo, praticamente, né? Uma pergunta é da Riane Monteiro, que está aí no chat, que ela pergunta que para dar uma dica de um chá que faça perder peso. E a outra pergunta que eu posso linkar aqui, que é de um aluno, que qual é os malefícios, ele mandou pelo WhatsApp, quais os malefícios do uso excessivo, se tem os malefícios do uso excessivo de chás, de plantas, da mesma forma que tem de remédios de farmácia, o uso abusivo e exacerbado desses chás. Essa da Riane de perca de peso, infelizmente, eu não vou responder, né? Porque daí a gente já está prescrevendo algo. Mas, nesse caso, é melhor buscar realmente, né, quais são certificadas justamente para isso. Até mesmo na parte de manipulação, né? Na parte de manipulação vai encontrar já essas espécies, com certeza. Mas a outra parte, que foi a outra pergunta, né, sobre a questão do uso de chás, é aquilo que havia falado também anteriormente. É justamente isso, o cuidado, né? O uso excessivo de qualquer situação, ele pode não ser benéfico para o nosso organismo. Então, a gente pode ter, por exemplo, né, algumas situações maléficas, aí, como ele colocou, que podem surgir consequentemente. Então, sempre, todas as coisas com forma de uso que não seja dentro de um contexto padrão, né? Porque a gente precisa sempre atender também uma dosagem, né? Então, às vezes, a forma que prepara, a dosagem é muito alta. Então, isso, às vezes, acaba não... É a mesma coisa falar assim, eu estou com deficiência de vitamina C e vou utilizar, por exemplo, 10 laranjas por dia para repor a vitamina C no meu organismo. Não vai resolver nada, né? 10 laranjas no dia, porque o nosso organismo não vai absorver a quantidade de vitamina C de 10 laranjas. Lógico, o restante vai ser ingestão de líquidos. E também esse uso dessas... Qual é o malefício de o uso das plantas diuréticas, né, que fazem esse efeito diurético? Quais você pode falar alguma propriedade? Os efeitos do uso de chás diuréticos, né? Que contribuem para fazer xixi várias vezes ao dia.
Eu sempre penso no contexto de que a gente precisa, se, por exemplo, é do conhecimento tradicional, né? Que a dosagem é aquela, a forma é aquela e a indicação popular é aquela, ok. Porque geralmente as pessoas já conhecem, né, quais são os efeitos que isso podem causar. Aí a gente volta àquele contexto. É diferente de eu falar, por exemplo, de algo, né, que eu não conheço a espécie. Mas quando é do conhecimento tradicional, é muito utilizado, né? A questão para diuréticos é muito utilizado, sim. Só que voltamos lá, sempre observar de que forma que isso é utilizado. Seguir algumas recomendações, né? Seguir as recomendações de quem conhece a forma do uso. Então, se dentro da comunidade indígena é utilizado dessa forma, é porque tem efeito e registro dessa forma. Certo? Prof. Diego, pode fazer algumas aí do chat, Diego? Bom, pessoal, eu acredito também que pelo nosso horário, né, a gente já pode selecionar agora as últimas perguntas que nós temos aqui no chat, né? Também nós sabemos que o professor Alexandre, né, ele é bem ocupado, né, em relação a essa questão. Então, assim, tem uma pergunta que surgiu agora no final, que Vamos ela é uma lá. pergunta bem interessante do Henrique, que ele fala o seguinte, né, o contexto. Numa sociedade focada na doença, ao invés da prevenção e manutenção, com o envelhecimento da população, e uma projeção do creche dos sistemas de saúde atuais, aí ele fala, né? Como os indígenas, nesse caso aqui, relacionam com a suplementação de vitaminas e minerais por meio das plantas. Eu não sei bem se eu entendi, mas acredito assim, como que os indígenas veem essa questão, né? Em relação ao uso de plantas medicinais, né? Porque nós sabemos que parte da população tem uma visão ainda digamos que mais focada como até que ele aborda aqui é apenas a questão do tratamento, né? Mas muitas das vezes não se atentam à questão da prevenção, enfim, né? Não sei se eu te entendi, Henrique. Confirma aqui depois. Conseguiu entender? Acho que eu vi ali a pergunta do Henrique sobre a questão da relacionamento com suplementação, né? Essa parte de, deixa eu ver se eu consigo, sistema de saúde atuais com os indígenas relacionam com a suplementação. Se for o que eu entendi da pergunta dele, sobre a questão de suplementação relacionada ao sistema de saúde, até naquelas tabelas que eu projetei, tem algumas espécies que são descritas pela população, que eles descrevem como, essa daqui é para fraqueza, por exemplo, fraqueza muscular. A outra eles falam, isso daqui é para reposição de energia. Então, são essas plantas que eles utilizam como propriedade medicinal para algum tipo de reposição. Eles também têm algumas espécies que eles utilizam que falam, né, essa daqui é para repor, por exemplo, vitamina C. Então, por exemplo, o que eles falam? Tô com gripe, né? Então, se eu tô com gripe, eles sabem que uma espécie X, eles podem realizar uma coleta daquele material, seja folha, casca, e faz um processo de chá, infusão, enfim, e aí é utilizado dentro da medicina tradicional. Mas, assim, tem algumas espécies que é um número bem restrito, são poucas plantas que eles conhecem sobre essa situação. No que a gente observa, que realmente são para questões de vitaminas, sais minerais, uma suplementação de forma geral. Eles até falam, essa planta aqui, ó, é para quando a criança está muito fraca, para a criança ficar fortinha, eles falam, né? Para a criança crescer. Então, tem as situações relacionadas aos mitos, religiões, questões culturais e a propriedade medicinal. Eu acho que era mais ou menos isso a pergunta do Henrique. Profa Mairan, tem mais alguma pergunta? Eu creio que você respondeu sim o que ele perguntou. Vamos fazer tem mais uma pergunta aqui no chat, que é bem interessante, que nós fazemos e já fechamos. Da Uiara, e ela pergunta assim, mito ou verdade, erva cidreira é realmente não recomendada para gestantes por acelerar os batimentos do bebê? Mito, verdade. Os batimentos cardíacos, no caso, né? Realmente essa parte aí de erva cidreira, eu não vou conseguir responder a Iara. É Iara, né? Iara. Sobre, ela coloca assim, ó, mito ou verdade? Foi o que eu tô lendo, erva cidreira.
Ah, tá. A erva cidreira é realmente não recomendada para gestantes e bebês, por acelerar os batimentos cardíacos na criança. Não sei, nunca estudei sobre a erva cidreira. Infelizmente, eu não vou conseguir te responder sobre essa espécie, né? Mas eu posso até verificar depois. E falo para a professora. Mas sobre essa espécie especificamente, eu não a conheço sobre essa parte dos efeitos relacionados à questão dos batimentos cardíacos. Essa eu vou ficar devendo. E no processo aí, linkando essa pergunta, que eu achei bem interessante também, é que a gente sempre escuta, né, quem é mais da região aqui do interior, né, como nós, plantas abortíferas que podem acelerar esse aborto. E na tribo indígena, tem alguma planta que eles dizem que podem acelerar o aborto? As plantas que são utilizadas como abortivas, eles não mostram para a população e nem mostram para quem é externo e nem mostram para as pessoas dentro da comunidade. São 2, 3 pessoas dentro de uma aldeia que sabem quais são as plantas utilizadas com finalidade abortiva. E eles também não mostram para a gente, por exemplo, né? Porque essas plantas, eles têm uma situação mais de sigilo entre a comunidade. Então, isso era muito utilizado nos anos anteriores? Claro que sim, talvez, né? Hoje, talvez, se, por exemplo, abrir isso e mostrar para a população, a gente pode ter inúmeros outros problemas. Então, por isso que eles mantêm essa preservação de não mostrar. Então, eu não sei qual é a planta utilizada com finalidade abortiva, né? Porque ele não vai me mostrar. Talvez, depois de muito tempo de contato, de estudo, ele até possa me mostrar por uma situação de confiança e tudo mais dentro da comunidade. Mas, caso contrário, não. A gente não sabe quais são. Eles sabem, nós não sabemos. Isso prova que tem, né? Então é bem interessante isso, né? Porque sempre escuta aquele mito, né, de que tem plantas que possam fazer isso. Bom, pessoal, já estamos chegando ao nosso final da nossa live. Queria agradecer a todos vocês pela presença e por estarem mandando várias perguntas. Hoje rendeu bastante, teve bastante bate-papo, né? Queria agradecer ao pessoal, né? Mandar um abraço. Semana passada ficaram bravos comigo, que eu não mandei abraço só para o pessoal de Rondônia, né? Então, eu vou mandar um abraço para o pessoal do Espírito Santo, que está acompanhando a nossa live, o pessoal de Minas Gerais também, tá? O pessoal lá de Guarapari, de Santa Teresa, que está acompanhando a nossa live. Então, vou mandar um abraço para você. Diego, tem algum abraço? Queria agradecer mais uma vez, Alexandre, pela sua disponibilidade. Obrigado, professores Mairan, professor Diego, pelo convite, né? A gente estava tentando aí marcar alguns dias, mas às vezes a gente corre para lá, corre para cá, até a gente organizar o horário, né? Mas, enfim, deu certo, né? É importante a gente disseminar essas informações, né, daquilo que a gente já conseguiu fazer, daquilo que a gente não conseguiu fazer, de coisas que estão acontecendo, né? E compartilhar essas informações é extremamente importante mesmo. Bom, assim... É sempre importante, né? O nosso principal objetivo é esse. Ao professor Alexandre, porque tem 2 perguntas que surgiram no final, aí caso não tiver incômodo em respondê-la, que é sobre se tem alguma planta que são utilizadas como sedativo e também como antitumorais que já tem efeito comprovado. Só para esclarecer se já tem medicamentos com base... Sim, tem sim, né? Sedativo, eu não sei quais são as espécies, mas, por exemplo, antitumorais, a gente já tem, por exemplo, o IP roxo na nossa região, né? Que é nome popular. A gente já tem comprovações, né, estudos avançados, né, para o câncer de próstata, por exemplo. Então, a gente tem várias espécies que estão dentro desse contexto e estão sendo utilizadas. Mas já tem sim. No mais, era isso. Eu também quero agradecer pela participação do professor Alexandre. A gente sabe que esse tema que ele abordou é muito importante, né? Já que nós sabemos que muitas pessoas ainda fazem uso de plantas medicinais, né? Que esse conhecimento a gente sabe que é necessário para então substituir os chamados fármacos, né? Os chamados remédios. E também é legal, já que a gente tem um público aqui, a questão do ensino médio, mostrar, né, que aquele chazinho que a nossa avó faz, que a nossa mãe ainda costuma utilizar, não é algo assim apenas uma questão cultural, que não tem efeito, né? É com base naquele conhecimento ali que se produz, né, os remédios que nós utilizamos nas farmácias, enfim.
a importância, né, do conhecimento popular. Justamente. Mas, assim, também queria agradecer. Muito obrigado pela sua participação, né? Vou passar agora a palavra à professora Mairã. E é isso, pessoal. Obrigado, professor. Alexandre, pode finalizar, finalizar aí, tá? Não, mas é isso, a nossa próxima live é terça-feira, tá? Já deixar o convite aqui. E logo, logo vai estar nas mídias sociais o nosso convite e o nosso link para a nossa live de terça-feira que vem. Gostaria de agradecer, eu acho que tem alguns alunos também aqui da Unigipa participando, né? Alguns alunos nossos, eu até vi algumas perguntas de alguns aí. Mandei para eles aí, para alguns alunos, né, nos grupos, para que eles pudessem também assistir, né? Porque esses dados aqui, especificamente da pesquisa, eu apresentei só no dia da minha defesa, né? Então, depois eu até apresentei para uns alunos de uma outra escola, mas é importante que todo mundo conheça, né, o que a gente está fazendo também, se, por exemplo, essa planta teve efeito ou não, né? Porque até sair a publicação de um artigo, às vezes demora um longo tempo, né? A gente fica lá 1 ano, 2 anos esperando a revista para a publicação, processo de aprovação, editoração. A gente tem bastante, acho que bastante alunos daqui também assistindo a palestra. Obrigado, professores, né? E a gente vai conversando aí o que a gente puder, trocando informação ao longo do tempo. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, Sim, pessoal. sim, com certeza. Vamos trocar muitas ideias ainda. Palestras, me desculpe. Ok, obrigado, gente. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, até a próxima.